Estamos aqui para falarmos um pouco a respeito da Escola Bíblica Dominical. É uma reflexão, a respeito disso, que é uma marca da Igreja Cristã Brasileira, principalmente a Assembleia de Deus, cujo já é tradição, dentro das Assembleias de Deus, todo domingo de manhã, os crentes, a comunidade cristã se reunir para aprender a respeito da Palavra de Deus. Como se fosse um culto de ensinamento pela manhã, que se denomina Escola Bíblica Dominical, pois se dá aos domingos pela manhã. E observando a Igreja de Cristo, a comunidade cristã, principalmente as igrejas assembleias pentecostais, nós vamos ver que alguns pontos nós temos deixado a desejar no que diz respeito ao propósito da Escola Bíblica Dominical, que seria o quê? O estudo da Palavra de Deus. Um dos propósitos da Escola Bíblica Dominical seria o quê? O ensinamento. Ensinar o quê? As doutrinas bíblicas da fé, a doutrina bíblica cristã, principalmente os fundamentos cristãos, aquilo que seria fundamental, aquilo que seria base do ensinamento cristão. Por exemplo, batismo em águas, ceia, questão da salvação, soteriologia, escatologia, vinda de Cristo, doutrinas bíblicas mesmo, não aquilo que se diz respeito a usos e costumes, mas aquilo que diz respeito à Palavra de Deus, principalmente questões fundamentais da fé cristã. E a EBD, a Escola Bíblica Dominical, ela tem que ter esse norteador que é o ensinamento da Palavra de Deus. Porém, nós temos visto uma certa inércia, muitas vezes por parte de líderes locais da igreja, que acaba não dando atenção a essa importante ferramenta, que é a Escola Bíblica Dominical. Muitas vezes devido a uma preguiça, a uma inércia por parte, principalmente principalmente da membresia em si. Parte da membresia que muitas vezes não apoia o obreiro local, mas principalmente do líder, aquele que está à frente da igreja, o pastor, o presbítero, o evangelista, o dirigente de congregação, que muitas vezes ele acaba deixando de lado, deixando de dar prioridade a essa questão da Escola Bíblica Dominical, e ela acaba caindo no esquecimento, acaba ficando aquela coisa pequena, aquela coisa mirrada, que não vai para frente. Por quê? Devido, muitas vezes, a uma inércia. Às vezes, conversando com colegas, eu acabo dizendo que muitas vezes o dirigente local, ele é aquele obreiro Jaiminho. Quem não se lembra, daquele personagem lá do Chaves, o Jaiminho? Eu quis evitar a fadiga. Poderia ter entregado, mas não fiz. Poderia ter ido, mas não fui. Poderia ter falado, mas não falei. Por que você não faz? Por que você não vai? Por que você isso? Por que você aquilo? Para evitar a fadiga. Então, para evitar a fadiga, não vai ter escola dominical. Para evitar a fadiga, não vamos investir tempo, não vamos custear uma escola bíblica dominical. E essa inércia, ela acaba denegrindo a imagem da igreja, a imagem da comunidade cristã. Ela acaba ferindo o seu propósito, que é o ensinamento da Palavra de Deus. Em segundo lugar, nós vamos ver que algo que contribui para que a escola bíblica dominical não cresça e não alcance o seu propósito é exatamente a má influência do neopentecostalismo dentro das igrejas pentecostais. E não somente igrejas pentecostais, também nas igrejas reformadas, tradicionais, etc. Vemos vamos dizer assim, esse avanço do neopentecostalismo
dentro da igreja, onde muitas das vezes os líderes têm deixado de ter uma estrutura de ensino no domingo de manhã para poder fazer dando uma nova nomenclatura, né? Um culto com a família, um culto de oração, um culto de campanha, e acaba deixando de lado a escola bíblica dominical. Uma influência negativa do neopentecostalismo dentro das igrejas, seja pentecostal, seja igreja reformada, seja Assembleia de Deus, seja presbiteriana, seja batista, seja o que for. Toda e qualquer igreja hoje tem uma influência negativa do neopentecostalismo, e que tem deixado, né, tem feito com que igrejas mais tradicionais, mais conservadoras, mais dado ao ensino da palavra, mude a nomenclatura, a liturgia do seu culto, e fica uma coisa mais periférica, longe daquilo que é mais dado ao ensino, à pregação da palavra, e vira mais um oba-oba do que uma igreja que denota, né, valores cristãos mais conservadores. E isso, infelizmente, se estende a todas as denominações cristãs do Brasil. O neopentecostalismo tem se chegado, né, em todos os campos, em todos os berços da igreja cristã, e tem trazido muitos estragos, né? Muitas igrejas perderam parte da sua identidade como tal devido a essa influência negativa do neopentecostalismo, onde aos domingos, como já fora dito, nós vamos ver mais cultos com uma nomenclatura, uma liturgia diferente daquilo que era para ser, infelizmente. E vemos também um terceiro ponto que incomoda, que atrapalha, é a estrutura física da igreja. Infelizmente, falando dentro daquilo que eu conheço, né, pelo menos aquilo que eu já vi, a Assembleia de Deus, por exemplo, eles constroem ali um templo grande, muitas das vezes, tal, mas não tem uma estrutura voltada, muitas vezes, para que haja um espaço físico para se ter uma escola bíblica dominical bem montada. E essa falta de salas de aula, de materiais didáticos, de uma estrutura física mesmo, né? Um espaço para ter uma biblioteca, um espaço adequado para ter uma sala de aula infantil, arejada, limpa, com um mínimo, né, de material didático, pedagógico, né? Isso também influencia muito na questão de ter uma defasagem no que diz respeito à escola bíblica dominical. Então são 3 pontos, né, resumindo essa primeira questão, que é a inércia do dirigente local, né, o obreiro Jaiminho, a influência negativa do neopentecostalismo, que tem denotado feito com que as igrejas mudem o seu estilo, né, de cultuar, de liturgia, e tem deixado uma parte negativa disso daí influenciada, né, negativamente. Em terceiro lugar, a questão da estrutura física da igreja, o espaço, o ambiente. Precisa de um ambiente próprio para se ter uma escola bíblica dominical. Muitas das vezes, em muitas igrejas, o que a gente vê no âmbito do templo ali, onde os irmãos cultuam, divide 2 salas dentro do mesmo espaço. Um está falando aqui, o outro está falando ali, e vive aquela coisa que acaba atrapalhando um ao outro, né? E depois, dependendo do tamanho da igreja, precisa de uma sala para crianças, precisa de uma sala para os jovens, precisa de uma sala para os juvenis, precisa de uma sala para novos convertidos, precisa de uma sala para os adultos, né? No mínimo 5, 6 salas, dependendo do tamanho da igreja, e muitas vezes não tem estrutura para isso, e isso aí acaba atrapalhando muito, né? E para poder melhorar essas questões
da Escola Bíblica Dominical, é necessário nós criarmos um organograma, melhorando assim a nossa estrutura, né? Tanto pessoal quanto física. Na hora de pensar, quando formos construir um templo, construir um espaço para adoração, dentro desse espaço tem que se pensar, principalmente na Escola Bíblica Dominical, no crescimento da mesma. E se você está pensando em, assim dizer, organizar melhor a sua Escola Bíblica Dominical, por mais que você tenha poucas pessoas para trabalhar com você, muitas vezes nós temos Pedro, Tiago e João, né? Costumo dizer isso daí. Sempre aquelas mesmas pessoas, não tem problema. Você tendo um superintendente, um dirigente, um secretário, um tesoureiro e o mais importante disso tudo, né? Que é os professores. São os 5 pontos que você precisa organizar dentro de toda a estrutura da sua escola dominical para que a mesma aconteça, cresça e cumpra o seu propósito, que é de fato o ensinamento da palavra de Deus. Começando pelo superintendente, você precisa de uma pessoa para ser responsável pela programação, execução, avaliação do trabalho previsto no plano de ensino bíblico e também conhecedor do currículo da escola dominical. Este trabalho é de quem? Do superintendente da escola dominical. Ele que vai ser responsável por toda a programação e execução da escola bíblica dominical. Não precisa ser o pastor da igreja, não precisa ser o presbítero, não precisa ser o dirigente local, pode ser um crente em Cristo Jesus, que tem conhecimento da palavra de Deus, que tem responsabilidade, que saiba organizar a escola e toda a sua programação para que essa execute o seu fim, o seu propósito, que é o ensinamento da palavra de Deus. Um superintendente, uma pessoa cheia do Espírito Santo, que conheça o currículo da escola dominical, que tenha sede, que tenha vontade e que tenha principalmente, vontade de fazer com que a escola cresça. Para isso, ele vai fazer o que? Ele vai organizar a escola como um todo e vai ajudar, vai ficar responsável por avaliar todo o trabalho daqueles que estão envolvidos na sua EBD. Em segundo lugar, temos o dirigente. Este deve ser conhecedor das doutrinas bíblicas, entusiasta, conhecedor do currículo da escola dominical também. Ele deve assumir a liderança dentro de suas atribuições. O dirigente ele vai estar trabalhando junto ao superintendente. Vai ser aquele que vai correr as salas, vai ver se está tudo bem. Ele deve conhecer a doutrina bíblica, ele deve ouvir o professor, aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo falado. Ele deve notar o que vai ser preciso, onde fulano tal vai ficar, onde o outro vai trabalhar, onde precisa ser mexido, onde precisa ser trabalhado. Ele vai ser aquele que vai estar junto com o superintendente, ajudando nas programações, nos eventos, responsável junto ao superintendente também a respeito da programação, execução, avaliação do trabalho previsto no que diz respeito à escola bíblica dominical. Temos em terceiro lugar o secretário. O secretário ele é responsável pela execução dos trabalhos pertencentes à secretaria da escola dominical. Ou seja, ele é aquele que vai organizar o programa de matrícula de novos alunos, relatórios anuais. Ele vai manter em dia os programas de ensino promovidos pela escola dominical. Ele vai providenciar anúncios de divulgação. Ele vai ser aquela pessoa que vai criar um perfil no Facebook, um perfil no YouTube, Instagram, que são as mídias digitais que ajudem muito a
a trazer, né, a fazer com que a igreja seja vista, a sua escola dominical seja vista, seja conhecida, esteja presente no dia a dia da comunidade, porque o aluno, o membro da igreja, ele tem Facebook, ele tem Instagram, ele tem YouTube, ele vê vídeos, e a igreja tem que estar junto a isso, tem que se alinhar a isso. E o secretário ele vai ajudar também nesta questão, principalmente organizando a questão da programação do que diz respeito à matrícula, novos convertidos, aquele que está chegando, relatórios, né, anuais e coisas do tipo. Também temos o tesoureiro. Toda escola dominical precisa ter uma tesouraria, para onde as ofertas serão encaminhadas e contabilizadas. Toda escola bíblica dominical precisa de uma tesouraria. E a igreja, juntamente ao seu dirigente local, principalmente o dirigente local, ele deve entender que a escola bíblica dominical necessita sim de uma tesouraria e precisa ter uma certa independência, vamos assim dizer. Porque tem irmãos que não têm condições de comprar a sua revista de escola dominical. Tem família que quer o pai, a mãe, 3 filhos. Vai ser uma revista de adulto, uma de jovem, uma de criança. Às vezes a família não tem condição de comprar ali aquela revista. Fica a cargo da tesouraria da igreja, da escola dominical, melhor dizendo, que organize essas coisas. Tire-se oferta para que essa oferta fique no caixa da escola dominical. Que essa oferta possa alcançar aquele que não tem condição de comprar uma revista, possa adquirir através dessas ofertas uma biblioteca, comprar livros que venha auxiliar os professores nos seus estudos e coisas do tipo. Para isso, o tesoureiro ele tem que ser uma pessoa idônea, tem que ser alguém de confiança, alguém que saiba e que goste, né, de números, que saiba trabalhar essa questão. Por último, e não menos importante, nós vamos entrar na questão dos professores, que são aqueles responsáveis pelo ensino da lição em classe e da disciplina da mesma. Professor de escola bíblica dominical. No mínimo, todo professor de escola dominical, primeiro ele tem que conhecer pelo menos o básico da fé cristã. Batismo em águas, a liturgia de culto da sua igreja. Ele deve conhecer, por exemplo, se ele está numa igreja pentecostal. Essa igreja pentecostal, ela é uma igreja credo-batista, ela não é pedo-batista, ela é uma igreja dispensacionalista, ela não é uma igreja aliancista, é uma igreja que crê na continuidade dos dons espirituais, ou seja, ela não é cessacionista. Isso é básico dentro de uma comunidade pentecostal, por exemplo. E o professor de escola dominical ele tem que ter noção dessas coisas, porque isso vai ser requerido dele no seu dia a dia. Nós vemos que no currículo de escola dominical, todo trimestre tem um tema. O tema vigente desse trimestre na Assembleia de Deus da revista pela CPAD é o livro de Reis. Às vezes pode ser escatologia, às vezes soteriologia, e ele tem que estar apto a ensinar, a dominar estes pontos, conhecer as doutrinas básicas da fé, para que ele possa exercer a sua função, que é ensinar aquilo que a lição traz em sua pauta. No mínimo, ele deve conhecer as doutrinas fundamentais da fé cristã. Segundo ponto, o professor tem que ter disciplina quanto ao horário e conhecer
o currículo de sua revista, aquela que ela usa. Na Assembleia de Deus, a maioria usa a revista da CPAD. Tem outras, o da Madureira tem uma revista deles, aqueles que de outras, tem umas 2 ou 3 revistas, mas a maioria esmagadora usa a revista da CPAD. E o professor ele tem que ter uma disciplina, ele tem que conhecer o currículo da sua revista. Esse trimestre, 13 lições falando a respeito do livro de Reis, ele deve dominar essa questão. Um terceiro ponto, ele tem que estudar cada lição antecipadamente. O que ocorre muitas das vezes é, não tenho tempo, não consigo deixar um espaço, eu não consigo estudar a lição. O que ocorre? Um dia antes, no sábado à noite, na sexta-feira, ele dá uma lida, passa os olhos por cima, vamos assim dizer, e no domingo de manhã faz uma oração e seja o que Deus quiser. Com isso, ele vai ter uma péssima aula no domingo para oferecer aos seus alunos. Isso traz o quê? Um desânimo para aquele que está ouvindo. Muitas vezes ele vai falar mais da pessoa dele, ele vai contar um testemunho, ele acha que está num culto aberto de domingo à noite. Não é. A escola bíblica dominical se tem a lição, se tem um tópico, se tem um subtópico, se tem um tema, se tem um subtema, é para trabalhar aquele tema, é para trabalhar aquele tópico. Está falando sobre soteriologia, doutrina da salvação, tema, soteriologia. O que é soteriologia? Subtema, livre-arbítrio, eleição, predestinação. O que é eleição? O que é predestinação? E se um aluno levanta e diz assim: professor, livre-arbítrio existe? Professor, nós somos eleitos para a salvação? Professor, primeiro eu creio para ser salvo ou sou salvo para crer? O que vem primeiro, o crer ou o salvar? São questões dentro da soteriologia que o professor deve dominar, deve já ter lido, conhecer, a respeito. Um outro ponto é ter empatia, amar o ensino e principalmente ter convicção daquilo que está sendo ensinado. Coisa triste é você ouvir alguém dizer uma verdade com medo, sem certeza. Jesus Cristo virá? Sim, talvez, quem sabe. Como vou ter confiança naquele ensinamento se nem aquele que ensina sabe de fato o que está falando, não tem certeza de fato daquilo que está sendo ensinado? Então, um dos pontos é ter convicção naquilo que se ensina, amar o ensino, conhecer a sua igreja e conhecer a doutrina da mesma. No meu caso, pentecostal, continuista, crer nos dons espirituais, crer na segunda vinda de Jesus, crer na pré-tribulacionismo, dispensacionalista, credo-batista, tudo pontos concernente a uma fé pentecostal, no que diz respeito àqueles que estão na Assembleia de Deus. Se eu não conheço essas coisas que é dita dentro da igreja a qual eu congrego, como que eu vou ensinar? Eu tive uma experiência, eu vi um jovem, o pastor separou ele para dar aula de escola dominical. Um domingo antes fui eu, no outro domingo foi ele. Estava falando sobre escatologia. Ele pegou o tema sobre as duas oliveiras. Aquela parte ele fala sobre as duas oliveiras, aquela questão toda ali. Ele passou 40 minutos dando um testemunho, falando alguma coisa, leu a revista, por fim ele disse: olha gente, eu não domino essa questão de escatologia. Eu não conheço, mas o pastor pediu para me dar aula. Se você não domina, se você não conhece, não tome a frente.
Seja sincero, chega, pastor, eu não conheço, pastor, eu não domino essa questão. Devido a isso, eu vou sair dessa questão, não vou dar aula não. Quando for um tema que eu conheço, pode até ser que eu dê, mas no momento eu não estou preparado para isso. A gente tem que ter, no mínimo, o professor um conhecimento básico a respeito da doutrina da igreja. Se é uma igreja calvinista, predestinação, pedobatismo, amilenismo, aliancismo, coisas básicas dentro de uma igreja reformada. Uma igreja pentecostal, aquilo que eu disse mais cedo, credo batista, dispensacionalista, continuista. Conheça a sua igreja, conheça a história da sua igreja. Por que que as Assembleias de Deus ela é uma igreja pentecostal apegada à Bíblia, apegada ao ensino? Devido de onde ela teve início. Avivamentos de Chicago, igrejas batistas, ali de Chicago, de onde veio Daniel Berg, veio Gunnar Wingre. Devido a isso, esse apego à Escritura, esse apego ao assim disse, está escrito. Por que nós temos esse apego a isso? As raízes da nossa igreja, no caso, ali com o avivamento em Chicago, junto às igrejas batistas, né? A aula não é um momento de ficar enchendo linguiça ou contando história para o tempo passar. Infelizmente, uma das coisas que façam que haja uma evasão da escola dominical é a falta de conhecimento dos professores, a falta de preparo dos professores. E eu abro aqui vamos dizer assim, abro aqui um parêntese. Existe igreja de Cristo e existe igrejas que estão à margem do cristianismo. Eu já vi tanto dirigentes locais, dirigentes de congregação, obreiros, pastores, como também já vi professores de escola dominical tomar materiais de igrejas que estão à margem do cristianismo. E isso não pode acontecer. Eu já vi pastores, já vi presbíteros, evangelistas, dirigentes de escola dominical tomando, por exemplo, por base ensinamentos de seitas como adventismo, jeovismo, que é testemunho de Jeová, e aplicar partes desses ensinamentos junto à igreja local, usando, vamos assim dizer, literatura dessas pseudo-igrejas cristãs. Sabemos que o jeovismo, no caso do testemunho de Jeová, e qualquer outra igreja que não seja uma igreja bíblica, é uma igreja que está à margem do cristianismo e não deve ser usado como base para o ensinamento. Imagina bem, você está na igreja, está falando sobre salvação em Cristo e você diz, olha, a cruz e o sacrifício da cruz é o essencial para que você seja salvo. Crê e será salvo. Aí você vai num material didático ali de uma igreja como, por exemplo, igreja adventista. Aí você vai dar uma parte do ensinamento de salvação. Aí você também vai ter que dizer, né? Se for seguir a cartilha adventista, você vai ter que guardar o sábado. Porque se você não tiver o selo, no caso que é o sábado, você não é salvo. Ou se você costuma ir beber de fontes como o jeovismo, que é testemunho de Jeová, você vai olhar para o Cristo e vai tê-lo apenas como um grande profeta, um filho de Deus, mas não o verá como Deus que ele é, segunda pessoa da Trindade. Por quê? Porque o jeovismo ele nega
a Trindade. E toda e qualquer igreja cristã, que se diz cristã, básico, crer na Trindade, crer na suficiência das Escrituras. E bem sabemos que essas igrejas, por exemplo, não creem, negam a divindade de Cristo, negam, de certa forma, a suficiência das Escrituras. Muitos vão atrás daquilo que Ellen White, diz, e ela é tida como se ela fosse uma continuidade daquilo que foi escrito, trazendo uma nova revelação. Devemos ter cuidado com isso. Eu mesmo presenciei tal fato. Estava na igreja na cidade de Passos, no sul de Minas Gerais, ao terminar uma escola bíblica para professores. Duas irmãs me procurou e eu chamei ali o superintendente para ouvi-las, onde ela dizia que o pastor, o presbítero local ali, quando ia dar a sua escola bíblica dominical, ele fazia uso daquilo que ele lia em revistas de literatura, Testemunho de Jeová, e isso não pode acontecer. Se você está numa igreja pentecostal, você vai ensinar dentro daquilo que aquela igreja fala, acredita. Você não pode sair daquilo que as Escrituras falam. Trindade, suficiência das Escrituras, Cristo salva. Não precisa de um algo mais para ser salvo. Crê em mim e será salvo tu e a tua casa. Então isso é muito importante também. Tome cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que você lê. Tome cuidado com a influência negativa do neopentecostalismo. Tenha o hábito de ler bons livros, bons autores. Tem muitas editoras que você pode adquirir bons livros e ter boas leituras para poder dar uma boa aula de escola bíblica dominical no que diz respeito aos professores. E, em último ponto, organizar também uma aula só para professores, capacitando os mesmos a dar uma aula mais eficaz, com mais entendimento, com um maior grau de compreensão daquilo que será falado no domingo pela manhã. Organize a sua escola bíblica dominical. Organize as suas salas de aula. Preste atenção na criança, nos jovens, nos adolescentes, na sala de adultos. Vê aqueles que se destacam para poder colocá-los, ensiná-los a ser bons professores. E através disso, você possa ter uma escola bíblica que cumpra com seu propósito, que é o ensino verdadeiro, sistemático das Escrituras.